Convoco o vereador José Luiz para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereadora Juliana Fraga, vereador Fernando Petiti, vereador Cláudio Apolinário, vereador Carlos Abranches, vereador Rogério Dacacém, vereador Roberto Chagas, vereador Roberto do Eleven, vereador Gilson Campos, vereador Sérgio Camargo, vereador Renato Santiago e vereador Tomás Henrique. Havendo número legal sob a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 18ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Convoco o vereador Milton Vieira Filho. Reaberta a presente sessão, convoco o vereador Milton Vieira Filho para secretariar a mesa. Com a palavra, o vereador José Luiz Nunes. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: votação em bloco e destaques aos seguintes requerimentos. Requerimentos número 1333, 1336, 1378, 1391, 1424, 1425, 1448, 1455, 1473, 1474 e 1479. Solicito também, senhor presidente, a antecipação da sessão ordinária da ordem do dia 30 de abril, quinta-feira, das 16 para as 9 horas da manhã. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Sena. Presidente, quero agradecer aqui a presença dos meus amigos da cidade de Morro Agudo, presidente. A gente tem falado aqui da visita de outros parlamentares, da população de outras cidades que vêm visitar São José dos Campos e a nossa casa. E hoje eu quero cumprimentar aqui esse casal maravilhoso aqui, meus amigos da deputada Letícia Aguiar, lá da cidade de Morro Agudo, o Luiz, a Margarete, que o filho agora está cursando faculdade e hoje faz 18 anos de idade. Então, parabéns ao filhão de vocês, sucesso, obrigado pelo carinho, pela confiança e pela parceria, né, de tantos e tantos anos a gente caminhando por todo o estado de São Paulo, e Morro Agudo é uma cidade que a gente tem um carinho muito grande, em especial também com a deputada Letícia Aguiar. Sejam sempre muito bem-vindos a esta casa e conte sempre com o nosso trabalho e com a nossa amizade, principalmente. Porque a política passa, mas a gente vai construindo ao longo desses anos, aí pela estrada do estado de São Paulo, bons amigos e sempre, né, protegendo a nossa família. Então, parabéns, obrigado e conte sempre com a gente. Obrigado, presidente. Também quero cumprimentar o Luiz, a Margarete, o Morro Agudo. Seja bem-vindo a essa Casa do Povo. Está com o nosso amigo o vereador Sena aí. Está em boas companhias, né, vereador? Questão de ordem, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, na tarde de hoje eu apresentei 14 requerimentos para serem votados e tive a informação que 11 deles sofreriam destaque. Não sofreram destaque porque a gente fez um acordo aí com o líder do governo para colocar em blocos, para que a gente não tenha que votar um de cada vez. Então eu separei, eu agrupei em 4 blocos por assunto. Então eu gostaria de destacá-los em blocos da seguinte maneira. No primeiro bloco, o requerimento 1356, 1422 e 1423 de 2026. No segundo bloco, requerimento número 1353, 1354 e 1355 de 2026. No terceiro bloco, requerimento 1420, 1430 de 2026. E no quarto bloco,
1433, 1446 e 1477 do 2026. Durante as votações eu vou estar falando um pouquinho sobre cada bloco. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador Sérgio Camargo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao processo de votação. Solicito que nos termos regimentais os votos das abstenções sejam registrados no microfone antes do término de cada votação. Em votação, as atas das sessões realizadas no dia 8 de abril de 2026, a 5ª sessão solene, 9 de abril de 2026, a 15ª sessão ordinária, 14 de abril de 2026, a 16ª sessão ordinária. Aberta a votação. Vereador Tomás Henrique. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento de número 1333/2006, autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, requerimento de número 1336/2006, autoria do vereador Roberto Chagas. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, esse requerimento se referia, na verdade, às obras da Via Jaguari. A Via Jaguari que foi entregue algum tempo atrás e a gente teve um problema no asfalto. Estava parado o trabalho há mais de 30 dias. O requerimento, na verdade, entrou atrasado, porque eu procurei a empresa e no dia seguinte de falar com a empresa, eles finalizaram essa recuperação de asfalto. Em votação, requerimento de número 1378/2026, autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação por tempo de minuto, o vereador Sena. Obrigado, presidente. Eu vou pedir para o Betão colocar a imagem. Nós estamos falando de um empreendimento que vai gerar emprego, renda, desenvolvimento, crescimento para a cidade. E a gente sabe que ali a gente já tem um gargalo muito grande da Ponte Estaiada, da Avenida Cassiano Ricardo. A gente está falando de problemas de mobilidade urbana, ainda sobre a questão do Urbanova, que é um problema crônico e de muitos anos, já aprovado no plano diretor. A gente sabe que é uma discussão ampla e que a gente precisa aproximar cada vez mais a prefeitura, com a casa, com a população. Mas nós estamos falando do Parque Una, são 60 torres que irão ser construídas ali, além das moradias ali. Então, assim, é impossível a gente transitar daqui a alguns anos naquela região, vereadores. Então, a gente tem que trazer isso para discutir. Qual é a contrapartida do Parque Una para resolver, ou pelo menos ofertar para a cidade uma contrapartida de mobilidade urbana. Nós estamos falando de mais de 60 torres. Mais de 40 mil pessoas irão morar e trabalhar naquele bloco do Parque Una. Impossível de transitar daqui a alguns anos. Então, presidente, peço aos vereadores, peço à base que a gente possa, de fato, discutir mobilidade urbana na cidade. Vai virar um caos. Já é um caos nos horários de pico. Ponte Estaiada, Acesso Urbanova e o Parque Una. Mais de 40 mil pessoas irão morar e trabalhar naquele local. Vai ser um caos. A cidade vai entrar em um caos. Já estamos indo para lá, né? Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, quero reforçar aqui, votei favorável a esse requerimento por entender que realmente a prefeitura precisa colocar para nós o que vai ser feito para mitigar a situação viária ao entorno do Parque Una, porque hoje mesmo nós tivemos uma reunião na parte da manhã com alguns empresários da nossa cidade que estão ligados ao Parque Una. Inclusive, o idealizador do Parque Una esteve em São José apresentando para nós o projeto. E não há nenhuma contrapartida nesse sentido viário, até porque o problema viário não está dentro do Parque Una. Eles estão fazendo avenidas largas, a mobilidade dentro do Parque Una não vai ter problema nenhum. Mas o gargalo que vai se tornar ali, na saída da Cassiano Ricardo, na entrada da Ponte Estaiada, a Via Oeste, são coisas que precisam ser resolvidas pela Prefeitura e não pelo Parque Una. Mas a Prefeitura não tem passado para nós o que vai ser feito aí no futuro, porque realmente mais de 40 mil pessoas, ou seja, vai dobrar a população que hoje existe no aquário com a criação ali do Parque Una. Em votação, requerimento de número 1391/2026, autoria da vereadora Amélia Naone. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 13 votos contrários. Com 7 votos favoráveis, 13 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, a vereadora Amélia Noni. Senhor presidente, vou judicializar essa questão, uma vez que a prefeitura errou no processo, ela convocou todo mundo para no dia 17 de abril, comparecer até às 11 horas no boletim do município, que é na data do dia 17 às 16 horas. Então, a nossa questão que a gente está perguntando, se a prefeitura fez contato telefônico com essas pessoas concursadas de 2023, né? E caso, se o candidato não morasse aqui, quais seriam as condições para ele solicitar o prorrogamento, né? E ele ter condições de fazer a sua inscrição. E quantos cargos também de auditor existe atualmente no município. Como o meu requerimento foi rejeitado, como muitos auditores foram prejudicados, nós vamos colocar na justiça. Tenho certeza que essa questão eles vão ganhar, mas é um desrespeito àqueles que fizeram o concurso público em 2023, aguardando até agora, e na reta final a prefeitura faz isso com má fé. Em votação, requerimento de número 1424/2006, autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, requerimento de número 1425/2006, autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está registrado. Justificativo de votação, a vereadora Amélia Noni. Senhor, paralisarem na greve, porque a prefeitura não paga o que deve para esses trabalhadores, que é, no mínimo, o salário mínimo estadual. A prefeitura paga o salário mínimo nacional, né? Então, esses trabalhadores têm direito a receber. Aliás, eu espero que o governador já deveria ter feito votado o salário mínimo estadual, porque o salário mínimo estadual tanto é para o pessoal do telemarketing, como é também para as trabalhadoras domésticas. Então, eu votei contra, porque eu gostaria
que a greve lá no 156 tivesse paralisado 100%, porque a prefeitura não cumpre o que eles têm direito. Em votação, requerimento de número 1448/2026, autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, vereador Sena. Presidente, as pessoas, a população, as entidades, os empresários, todo mundo que acessa o site da prefeitura para pesquisar sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, a gente acessa um Plano Municipal de Mobilidade Urbana defasado, desatualizado. Então, o que a gente está pedindo é que a prefeitura atualize o plano de mobilidade urbana para que a gente tenha as informações e os dados conforme a realidade do município. Então, a gente tem dificuldade, inclusive, de fornecer esses dados para aqueles que procuram o nosso gabinete. E já que não aprovam os requerimentos, não respondem aos ofícios, nem acessar o site a gente consegue porque o Plano Municipal de Mobilidade Urbana está desatualizado. Então a gente pede à secretaria, ao secretário, que entre no site e atualize. É o mínimo que ele tem que fazer como secretário, deixar essas informações atualizadas para a população. Em votação, requerimento de número 1455/2026, de autoria do vereador Roberto Chagas. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativo de votação, por tempo de 1 minuto, o vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, esse requerimento se refere sobre a AFIP, a nova empresa de coleta que está fazendo o trabalho na região norte. Nós tivemos um momento ali importante de falta de funcionários, onde a gerente estava fazendo o atendimento de recepção. Estive lá. E deixar registrado aqui que os nossos pedidos que vêm para plenário são situações que o vereador vai presencialmente, tá? Então, não é assim, escutou, não, a gente foi lá e viu de perto. Então, a situação que estava com esse problema, mas ainda existem dentro da prefeitura, dentro do governo, algumas pessoas que escutam o vereador. Então, a gente passou essa informação para uma pessoa dentro da área da saúde, que me informou que o secretário, naquela semana, iria se reunir com a empresa para dar uma solução para o problema. Nessa semana, a gente vai fazer uma nova fiscalização para ver se resolveu. Em votação, requerimento de número 1473/2026, autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Em votação, o requerimento de número 1474/2026, autoria do vereador Carlos Abranches. Consulta a liderança e desejo de caminhar o voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis, 12 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de minuto, o vereador Carlos Abranches. A gente sabe o quanto é importante o cadastro único para todos os moradores que precisam utilizar do serviço. Acontece que várias visitas, a exigência da visita domiciliar, várias visitas não contam com prazo, nem com data, nem com horário previamente definidos, o que acaba gerando uma imprevisibilidade aos usuários. Ou seja, isso causa prejuízo para a população que fica lá esperando, ou às vezes a pessoa passa e não tem ninguém na casa porque não foi combinado anteriormente. E se isso acontece, a pessoa sofre um prejuízo, tem que começar o processo todo de novo, e a gente sabe o quanto isso é demorado. Então, a questão desse requerimento foi quantos servidores estão designados para realizar as visitas domiciliares no CRAS. Se existe prazo máximo para a realização da visita depois da solicitação de atualização do cadastro único. Quais medidas são adotadas quando o cidadão não está na residência no momento da visita? O que nós precisamos fazer é, se a cidade se vende como uma cidade que não tem burocracia, o que a gente quer é que o sistema como esse funcione em benefício da população, coisa que não está acontecendo. Em votação, requerimento de número 1479/2026, autoria do vereador Sena. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Justificativa de votação por tempo de 1 minuto, o vereador Sena. Presidente, quero parabenizar a Prefeitura pela o início desse programa São José Social, que é importante. Ninguém é contra a esse projeto, mas vale destacar que a gente ainda tem questões graves na cidade. O São José Social não é só pôr uma faixa debaixo da ponte estaiada dizendo não doe esmola. Nós temos, por exemplo, aqui no Jardim Paulista, centenas de comerciantes que reclamam há anos, de moradores de rua que mijam, defecam em portas de comércios. Então a gente precisa resolver essa situação que é grave. Então a gente tem situações de pontes que as pessoas moram debaixo das pontes, mini cracolândias sendo construídas dentro da cidade. Então o São José Social aliás, já tem o São José Unida, que já faz um brilhante trabalho na segurança pública. Agora, a gente precisa resolver, não criar mais um programa comercial de propaganda, à la Dória, que não vai resolver nada. Então, a gente precisa assim, de uma ação social imediata, que cuida, que acolhe, que dá tratamento e que resolva de fato, porque os comerciantes, em especial, estão todos aqui reclamando aqui nesta casa. Então, eu peço aqui à Prefeitura que usem esse programa, de fato, para a gente resolver também essas questões e dar o apoio aos empresários e comerciantes da cidade, em especial do Jardim Paulista. Em votação, o bloco número 1, formado pelos requerimentos de número 1356, 1422, 1423/2026. Autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, os requerimentos estão rejeitados. Justificativo de votação, o vereador Sérgio Camargo. Presidente, vereadores e público que nos acompanham, os requerimentos de número 1356, 1422 e 1423 tratam da previdência do servidor municipal e da regularidade dos repasses do parcelamento. Nós sentimos muito que o município de São José dos Campos não trata esses dados com transparência, por isso a gente fez esses requerimentos pedindo que a prefeitura pudesse trazer para nós alguns esclarecimentos, tais como parcelamento dos débitos previdenciários, regularidade perante ao CRP, ao CADPREV, além dos investimentos, da governança dos investimentos, mas esses requerimentos são apenas de fiscalização sobre os recursos que garante a aposentadoria. Infelizmente, né, nós temos aí mais uma vez os requerimentos rejeitados e a prefeitura isenta de transparência na nossa cidade. Em votação, o bloco número 2, formado pelos requerimentos de número 1353, 1354 e 1355/2006, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Peço aos vereadores que olhem seus votos. Teve uma que absteve o voto, não pode. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, o requerimento está rejeitado. Os requerimentos estão rejeitados. Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Requerimentos rejeitados, senhor presidente, o 1355, 1354, 1353, tratam dos alertas que o Tribunal de Contas faz nas contas da prefeitura, e a gente está pedindo também transparência nesse caso. Não são pedidos aleatórios, trata do restos a pagar, limite constitucional de despesa corrente e aplicação de recursos na educação. Quanto o Tribunal de Contas do Estado aponta uma questão relevante, é natural que a Câmara peça explicações formais ao Executivo. Meu voto é favorável para que a gente possa apenas ter essas explicações da Prefeitura, mas eles foram rejeitados também. Em votação, o bloco número 3, formado pelos requerimentos de número 1420 e 1430/2026, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, os requerimentos estão rejeitados. Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Leu para votar. Senhor presidente, o bloco 3 são requerimentos que tratam da adequação ao novo Plano Nacional de Educação. Nós sabemos que o governo federal lançou um Plano Nacional de Educação. O meu voto foi favorável porque esse requerimento trata da educação com responsabilidade. Eles buscam informação sobre o planejamento diante do novo PNE, financiamento das metas, diagnóstico real da rede creche e alfabetização de tempo integral e a valorização do magistério, especialmente diante da decisão do STF sobre o piso nacional dos professores temporários. O que se pede é informação, dados e planejamento, impacto financeiro e segurança jurídica. Educação não pode ser conduzida sem diagnóstico, sem transparência e respeito aos profissionais. Por isso, meu voto foi favorável. Em votação, o bloco de número 4, formado pelos requerimentos de número 1433, 1446 e 1477/2026. Autoria do vereador Sérgio Camargo. Consulta a liderança e desejo de caminhar ao voto. Aberta a votação. Encerrada a votação. 9 votos favoráveis, 11 votos contrários. Com 9 votos favoráveis, 11 votos contrários, os requerimentos estão rejeitados. Justificativo de votação, vereador Sérgio Camargo. Os requerimentos rejeitados tratam da duplicação da Sebastião Gualberto, da ponte estaiada, Arco da Inovação, e da regularidade das obras e calçadas da Rua Paraibuna. Coisa simples que poderia ser respondido pela Prefeitura, mas a Prefeitura se recusa a responder requerimentos. Na Rua Paraibuna aí nasce uma grande reclamação diante das faixas livres de calçada, de segurança, de pedestre. Infelizmente, mais uma vez, a Prefeitura barra os requerimentos. Fiscalizar a obra pública não é ser contra a obra, é garantir prazo, segurança, transparência e respeito ao cidadão. Em votação, os demais requerimentos constantes na pauta da sessão de hoje, 28 de abril de 2026. Aberta a votação. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Encerrado o processo de votação, questão de ordem, vereadora Amélia Naone. Senhor presidente, eu gostaria de passar 5 minutos da liderança para a vereadora Juliana Fraga. Questão de ordem, o vereador Rogério Lacazem. Boa tarde, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero registrar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Geni de Alvarenga Nogueira. Ela faleceu no dia 23 de abril, a avó do meu assessor, Tiago Nogueira. Deixar aqui os meus sentimentos a todos os familiares nesse momento de dor. E também um minuto de silêncio pelo falecimento da querida Adélia
Seravalli. A Adélia é uma grande amiga e durante o tempo que eu fui presidente da ACASEM, ela foi muito importante na nossa missão. Era responsável pelo Sopão Solidário, todos os trabalhos da ACASEM que envolviam a parte culinária, ela vinha de São Paulo para realizar com muito amor, muito carinho e dedicação. E a Adélia estava enfrentando um câncer muito agressivo. E agora já era o 7º câncer que ela estava enfrentando. Estava sendo muito difícil para ela. E a última vez que eu teria a chance de vê-la pessoalmente, ela veio de São Paulo até minha casa para me ver, ainda muito debilitada, porque ela falava que gostava muito de mim. Então o último vídeo com o registro da Adélia, a minha irmã fez no celular, eu queria que colocasse homenagem a ela. Por gentileza, Beto. Deixa eu te mostrar quem que tá aqui, a visita. Olha a visita aqui, ó. Primeira visita. Ó, vem te ver. Viu, Rogério? Veio te visitar, porque ela vai pra São Paulo fazer um tratamento, mas ó, logo ela volta de novo. Tadinha, né? Cria meia. Infelizmente, ela não conseguiu voltar, mas ela vai estar para sempre no meu coração. E eu deixo aqui os meus sentimentos a todos os familiares. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Tomás Henrique. Presidente, meus sentimentos, vereador Rogério. Passar os 5 minutos da liderança ao vereador Anderson Senna, por favor. Questão de ordem, o vereador Marcelo Garcia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores que nos acompanham, o público que nos assiste. Também pedi um minuto de silêncio em favor da dona Raimunda. E já deixando aqui meus pêsames, um abraço ao César, a Cristiane e toda a família. Estive lá no velório, acompanhei a dona Raimunda por muito tempo. E a família escreve assim: Dona Raimunda foi uma esposa e uma mãe muito dedicada, casada com Nelson Firmino da Silva, aonde formaram uma família de 5 filhos: Carlos, Nelson, Hélio, Marco César, Simone e 8 netos. Mineira e moradora da cidade de Santo André, se mudou para São José no ano de 2006. Viveu aqui durante 20 anos. Nascida no ano de 1934, vindo a falecer na última quinta-feira, dia 23 deste mês. Foi uma mãe amorosa, de grande caráter e de uma personalidade muito firme e muito humilde. Deixa um grande vazio nos corações dos filhos, familiares e amigos. Aos 91 anos de idade, aprove o Senhor Jesus a recolher para si. A nossa mãe nos deixará um legado eterno. Fiquem então meus sentimentos, meu abraço à família, que o Espírito Santo esteja consolando e confortando toda a família da dona Raimunda. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Renato Santiago. Presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio para o senhor José Carlos Prado, o Carlão, nosso fisioterapeuta lá do Clube de Campo Santa Rita, faleceu na última semana, no dia 18, um grande parceiro, novo, sempre disposto a cuidar das pessoas lá no clube. Descobriu uma doença, em menos de uma semana veio a falecer e deixa uma saudade grande em todos do clube. Então, meus sentimentos a todos aos familiares e amigos e todos os associados lá do Clube de Campo Santa Rita. Questão de ordem, vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, eu vim a esse microfone para dizer que na noite de hoje ficou registrado nos anais dessa casa a moção 377 de 2026, peço para o Betão colocar aí para nós, que parabeniza a Diocese de São José dos Campos pelos seus 45 anos, que será celebrado agora no próximo dia 1º de maio de 26, e manifesta louvor por sua relevante contribuição religiosa e social ao município de São José dos Campos. Então, neste próximo 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, a Diocese de São José dos Campos completa 45 anos e ali
está os 4 bispos que foram nomeados nessa diocese, né? Dom Eusébio, Dom Nelson, Dom Moacir e Dom César, que tem feito aí um trabalho excepcional na Diocese de São José dos Campos. Obrigado. Questão de ordem, o vereador Renato Santiago. Presidente, gostaria também de parabenizar pela vitória na eleição ontem, a chapa 2 do Clube de Campo Santa Rita, o presidente Fred Gurati e toda a sua chapa, da qual eu faço parte também, né? Todo o desenvolvimento que foi feito no clube aí nos últimos 6 anos. Então, parabéns, Fred, que Deus abençoe mais esse mandato e a gente possa continuar construindo o maior e melhor clube da cidade. Passaremos agora ao momento Pinga Fogo. A primeira vereadora inscrita para falar no Pinga Fogo, a vereadora Juliana Fraga. Vossa Excelência tem o tempo de 10 minutos, vereadora. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Enfim, depois de 10 dias de greve, os trabalhadores da Urban voltaram ao trabalho, mas a luta não acabou. Eu quero chamar a atenção aqui, primeiro, eu quero falar aqui de uma palavra que, para mim, tem muito significado para essa greve do que aconteceu. E do posicionamento do prefeito e do presidente da Urban nesses dias de greve. Primeiro que no dicionário a palavra ignorar significa desconhecer, não saber. Mas também tem um outro significado que é desconsiderar, não dar atenção, menosprezar. E aí chamou muito a minha atenção a fala do prefeito Anderson e do presidente da Urban, Minoro, que falaram o seguinte sobre a greve. O prefeito falou que a greve dos trabalhadores da Urban era uma greve política. E o presidente da Urban falou que a greve, que os funcionários que pararam, eles foram contaminados pelo sindicato. Bom, o prefeito e o presidente da Urban, eles ignoram a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras da Urban. Não é possível um prefeito, um presidente da Urban, na função que eles têm, fazerem uma fala tão simplista, superficial em relação à greve. A verdade é que eles desconsideram, não dão atenção e menosprezam esses trabalhadores tão valorosos da nossa cidade. Porque não é político e nem contaminação um trabalhador de um 56 receber R$ 1.400 de salário, além de passar por inúmeros assédio moral, falta de respeito das lideranças. Não é político nem contaminação. Não é político nem contaminação um trabalhador da varrição, uma trabalhadora da varrição que lida com esse tipo de lixo. Por favor, Beto. Olha lá, é lixo de tudo quanto é jeito. É lixo de rua, é animal morto, é seringa. Ali tem rato, tem gato, tem galinha, seringa de monte, remédios, fora fezes. Não é possível, não é político nem contaminação, um trabalhador que lida com esse tipo de lixo não ter insalubridade na sua carteira, ter que entrar na justiça para solicitar um direito, porque eles lidam com isso todos os dias, não é uma vez ou outra, de vez em quando, todos os dias, e não tem na sua carteira registrado a questão da insalubridade. Eles têm que sempre estar entrando na justiça para solicitar algo que podia estar muito bem lá registrado. Não é político nem contaminação uma mãe que deixa seus filhos, trabalha debaixo de sol e de chuva, não ter onde usar o banheiro. Beto, próximo, por favor. Porque a situação dos trabalhadores da varrição, de praticamente todos, é o seguinte: tem o PA, que é o ponto de apoio da Urban, eles trabalham varrendo,
mais de 2 quilômetros que eles têm que varrer. E eles não podem mais usar o banheiro de uma padaria, de um bar, de uma UBS, de uma UPA. Porque se usarem, qual é o risco de ter uma advertência, de levarem uma advertência? E aí o que eles têm que fazer? Ou eles voltam para o PA, para usarem o banheiro, ou eles têm que chamar alguém, um carro, que esteja no PA. Agora, adivinhem, não é sempre que tem um carro lá disponível para buscar um funcionário. Inclusive, tem funcionárias mulheres que, diante de uma situação, tiveram que ir no mato, no banheiro no mato. É inaceitável. Inaceitável. E ali tem o NR24, que estabelece os requisitos mínimos de higiene e conforto nos locais de trabalho, garantindo condições dignas como sanitários, vestiários, refeitórios, alojamentos adequados, inclusive para quem trabalha na rua. Então, a Urbã e o prefeito que resolvam o que vai fazer, mas com dignidade para esses trabalhadores. Porque eles poderiam muito bem utilizar um banheiro de uma UBS, de uma UPA, de um centro esportivo, de um poliesportivo. Não dá para continuar as condições que eles têm. Diante da distância que eles trabalham, não dá para eles voltarem para um PA para utilizar o banheiro. Então, não é político nem contaminação, senhor prefeito, senhor presidente da Urbã. Não é político contaminação uma mãe que... não é político nem contaminação um esposo que tem que acompanhar a sua esposa num tratamento médico em São Paulo, porque o plano de saúde que a Urbã fechou com aditivos, mandou ela para lá. E aí o funcionário que tem que acompanhar não pode, ou leva advertência, ou a mulher vai sozinha para São Paulo. Então não é político, nem contaminação. Foram os trabalhadores indo para a rua, se mobilizaram, gritaram, para a cidade inteira, gritaram pelo seu trabalho, pela sua vida e pela sua família. Mas, eu acho que isso também o prefeito ignora. Uma coisa é fato, os trabalhadores e as trabalhadoras deram seu recado, que não dá para ignorar, porque a cidade inteira não ignorou o fato deles terem parado. São pessoas valorosas que fazem a diferença na nossa cidade e mostraram que não é político, nem contaminação. Que, na verdade, a cidade, que não é político nem contaminação, é má gestão, é falta de respeito, é assédio moral que eles passam todos os dias. É gente que não tem capacidade de gerir e de estar onde está. Porque um bom gestor, administrador, chefe, diretor, coordenador, líder, monitor, para ser competente, não pode ignorar o que está debaixo do seu nariz. Então, senhor prefeito, está aí os acordos que vão ser feitos, mas que olhe, então, que não ignore mais esses trabalhadores na nossa cidade. Porque, para finalizar, sexta-feira é dia 1º de maio, dia do trabalhador. Provavelmente, o prefeito estará lá na missa do Novo Horizonte. E depois vai entregar macarrão na festa, vai entregar macarrão na festa dos trabalhadores. Quero dizer que não adianta toda essa movimentação se não trata os trabalhadores da cidade que administra, se não trata os servidores municipais, os trabalhadores da Urbã, com respeito e dignidade. Não adianta toda essa politicagem, porque daí sim é politicagem e a missa, entregar macarrão na festa do trabalhador, se ignora as demandas dos trabalhadores da sua cidade. Então, eu espero, senhor prefeito, que o senhor seja tocado, então, na sexta-feira, e olhe para esses trabalhadores da nossa cidade da maneira que eles devem ser olhados. E essas demandas que eles têm, e tem muito mais, não ignore, porque é isso que o senhor prefeito e o presidente da Urbã está fazendo com os trabalhadores da nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde.
Próximo vereador inscrito para falar no momento de pinga-fogo, o vereador Sena. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos, vereador. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o público que acompanha as redes sociais também aqui da TV Câmara, o nosso trabalho também sendo acompanhado também aqui pelos colaboradores da casa, cumprimentar os funcionários, os nossos grandes funcionários aí que fazem um trabalho da inclusão, que eu adoro falar deles, a TV Câmara. Parabéns a todos os funcionários aqui que fazem esse trabalho extraordinário. Quero cumprimentar aqui, que está nos visitando hoje aqui na casa, meu amigo Marcos Medeiros Mirra. Ele é diretor de projetos de toda a diretoria da APAMASP, Associação de Preservacionista dos Amigos da APA da Serra da Mantiqueira, atua também aí na defesa e na valorização ambiental da nossa região. Então, obrigado pela presença, Mirra. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande, um apreço muito grande pelo seu trabalho, pelo que você representa também para as pessoas que defendem o turismo regional, né, e tem feito esse trabalho ao lado da deputada Letícia Aguiar, ao lado de tantas pessoas que têm colaborado, os contours, as secretarias de cultura, de meio ambiente, os prefeitos, que de fato faz esse trabalho na valorização do turismo regional. Eu tenho certeza que esse projeto de lei que a deputada apresentou na Assembleia, né, reconhecendo a rota do Topeiro, do Buquira, será realmente importante na valorização das pessoas que têm história e legado naquela região. E domingo nós estaremos lá na missa do dia 3 com você, com todos os tropeiros e moradores lá também do bairro do Palmital, de Caçapava, todos aqueles que estarão conosco. Obrigado mais uma vez pela sua presença e tenho aqui um grande amigo, pode ter certeza que nutre muito respeito e admiração por você. Muito obrigado. Presidente, eu vou pedir para o Betão colocar as imagens, para a gente aos poucos ir decorrendo aqui. Nós vamos falar aqui do vídeo. Eu recebi no gabinete da deputada Letícia Aguiar, na semana passada, o nosso deputado federal Guilherme Derrite, e também que foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, um belíssimo secretário, fez um excelente trabalho e deixou um excelente legado em prol da segurança pública do nosso Estado de São Paulo. Com ele, de fato, bandido não teve vez, e tenho certeza que no Senado Federal vai trabalhar bastante a favor da segurança pública dos municípios e do nosso Estado. Por favor, Betão, o vídeo, por favor. Eu sou fã do trabalho de vocês, do seu, da deputada Letícia Aguiar. Sou testemunho que há mais de 10 anos vocês já levavam os princípios e valores conservadores para toda a região do Vale. Fala pessoal, vereador Sena, estamos aqui recebendo em São José dos Campos, nosso deputado federal Derrite, que também foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e fez um belíssimo trabalho em prol da segurança pública do nosso Estado de São Paulo. E aqui em São José dos Campos a gente segue também a mesma linha e dando agora as mãos para que a gente consiga também posicionar ele agora como pré-candidato ao Senado Federal. A importância da gente de fato ter representantes no Senado Federal. Derrite, obrigado pelo carinho, pelo apoio, pela confiança, e nós temos muita coisa para construir juntos aí. Sena, eu sou fã do trabalho de vocês, do seu, do deputado Letícia Aguiar. Sou testemunho que há mais de 10 anos vocês já levavam os princípios e valores conservadores para toda a região do Vale. Lembrávamos até do evento em Taubaté, acho que 2015, 2016. Foi. E o Sena apresentou inúmeros projetos para fortalecimento da segurança pública, entre eles o projeto Olho Vivo, que vem para colaborar ainda mais usando tecnologia no combate ao crime organizado, e também a proposta de título de cidadão para o nosso senador Flávio Bolsonaro. Parabéns pela coragem, por defender a família Bolsonaro, por defender o conservadorismo aqui em São José dos Campos. Sucesso nessa sua trajetória e conte sempre comigo. Valeu, Derrite, obrigado. Obrigado, agradecer mais uma vez aqui ao Derrite, uma grande referência para nós como parlamentar e também como secretário de Estado. Ele destacou, presidente, que a casa foi muito feliz em ter aprovado aqui o projeto desse vereador, que teve o apoio unânime da casa, o Olho Vivo, o monitoramento embarcado através dos drones, com tecnologia embarcada, junto com o CSI. Então, vai ser muito importante os drones, tanto na identificação de pessoas, no combate ao fluxo, identificação de procurados da justiça, vai ser muito útil. E a deputada Letícia Aguiar, como sempre tem dito aqui, já encaminhou o recurso para aquisição do drone. O prefeito e o secretário também já deram o ok, já validaram também o objeto e a aquisição desse equipamento, que vai com certeza contribuir muito na promoção de segurança pública de São José dos Campos. E eu tive a honra e a felicidade de ser o autor desse projeto, aliás, desta lei chamado Olho Vivo. Muito obrigado. E o Derrite também destacou que é projeto também de minha autoria,
e peço, desde já, o apoio dos vereadores dessa casa, o título de cidadão ao nosso senador da República, Flávio Bolsonaro, que tem feito um trabalho também no Senado, por todo o Brasil, muito importante. E é óbvio que nós já estamos construindo um trabalho e pavimentando, assim que ele estiver na cadeira de presidente da República, já estará reconhecido como cidadão joseense. Isso, obviamente, vai facilitar muito o trabalho parlamentar, o trabalho na destinação de recursos federais, através dos ministérios, para que a gente possa avançar cada vez mais em estruturar as forças de segurança pública, políticas de valorização de proteção da mulher, da causa animal. Então é importante esse reconhecimento para que a gente possa pavimentar esse trabalho junto ao nosso futuro presidente da República. Próxima tela, queria falar também aqui, eu falei numa parte, mas queria falar de forma bem tranquila, do Parque Una. Nós temos aqui falado de forma muito frequente sobre a mobilidade urbana da nossa cidade. Tem uma outra tela? Tem uma outra tela dessa imagem? Isso, essa imagem está legal. Nós temos ali, você deve estar visualizando aí na TV Câmara e nas redes sociais, ali é o Parque Una, onde será construído, onde irá trabalhar e morar mais de 40 mil pessoas. Então nós estamos falando realmente de um crescimento populacional, desenvolvimento para a região ali do Aquários, do Urbanova, vai gerar muito emprego, muita renda durante a construção do Parque Una, e nós temos ali, olha, aquela faixa verde ali, de mata na ponta, aqui próximo do nome Una ali, é uma parte de preservação ambiental. Logo acima nós temos ali a parte amarela, que são moradias, a área do Parque Una que está reservada para moradias. E depois a gente tem ali a parte central, naquela parte abóbora ali, nós temos uma parte verde, ali vai ser a praça central do Parque Una, e ao redor serão presidente e vereadores e população que nos acompanha. A previsão desse empreendimento, presidente, é mais de 60 torres ali naquele local. Realmente é um projeto ousado de crescimento, de desenvolvimento, que vai gerar ali para aquela região. Mas a preocupação, se você olhar em volta ali desse empreendimento, a gente já vê que tem um aglomerado, uma população bastante pujante ali, e que a gente tem uma deficiência muito grande na mobilidade urbana. Então a gente cobrou aqui, a gente pede que a prefeitura também deixe de forma mais transparente a contrapartida do Parque Una no quesito do que vai ser feito na questão da mobilidade urbana desta região, que realmente já é um caos ali nos horários de pico, transporte escolar, nós temos outros modais ali que fazem a integração da mobilidade urbana, as bicicletas, os pedestres. Então a gente tem uma preocupação muito grande de como vai ser a mobilidade urbana nesse local, já que nós temos ali logo abaixo a Ponte Estaiada, que horários de pico é um caos. A Ponte Estaiada, de fato, ficou comprovado pela população que não resolveu a questão da mobilidade urbana ali daquele local. Temos ainda o gargalo do acesso do Urbanova, os moradores ali do Urbanova, e mais esse empreendimento que vai causar um impacto urbano muito grande. Então a gente pede à prefeitura que faça imediatamente aí, deixe mais transparente o que vai ser feito na questão da mobilidade urbana ali. Muito obrigado. O próximo tema, quero aqui destacar e agradecer a deputada Letícia Aguiar, que fez um trabalho ali com a indicação de recursos para, aliás, o meu projeto de lei que cria nos espaços PET, nos espaços caninos da cidade de São José dos Campos, que tem crescido muito grande. As pessoas, de fato, têm levado os seus animais, os seus pets, para utilizar esses espaços PETs. Então, o que a gente está pedindo? Para que tenha um tutor, um adestrador, uma pessoa que também possa dar orientação aos tutores, orientações de alimentação, de cuidados com o animal, de castração, de vacinação, de convivência social, até porque nós estamos tendo ataques de cães, em especial da raça Pitbull na cidade, e tem matado pessoas. Então esse espaço PET, já que ele existe e está sendo espalhado pela cidade, que a gente tenha ali um instrutor, que a gente tenha uma pessoa formada, adequada para poder orientar os tutores pela questão da responsabilidade com os seus pets. Próxima tela para finalizar, presidente.
Próxima tela, por favor, para finalizar o tema. O Imuniza Pet, nós tivemos aqui uma parceria com a faculdade Univap e nós destinamos, através do mandato da deputada Letícia Guiar, R$100 mil para poder fazer esse trabalho de excelência no cuidado com os animais, em especial ali da região do Parque Interlagos. Foram feitos ali vacinação, V8, V10, castração, microchipagem. Os professores, os alunos também da Univap, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, a reitoria, toda a parte do conselho da Univap, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, é apenas o começo, nós temos ainda diversos bairros onde a gente ainda vai rodar pela cidade de São José dos Campos, através do recurso da deputada Letícia Guiar, vai ser possível levar ainda mais saúde para a comunidade animal da nossa cidade de São José dos Campos. Muito obrigado a todos. É isso? Também quero registrar a presença aqui do Marcos Mirra. Seja bem-vindo a essa Casa do Povo. Próxima vereadora inscrita para falar no Momento Pinga Fogo, a vereadora Amélia Naomi. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos, vereadora. Boa tarde a todos, a todas. Quero falar de um bairro, Boquirinha 2. Estive lá a semana retrasada. O Boquirinha 2 pede socorro. O abandono do bairro por parte do prefeito e da Sabesp é muito grande. Com as constantes faltas de água e a dura rotina dos moradores da rua Wilson Fonseca, no Boquirinha 2, a Sabesp recebe para prestar serviço, mas, infelizmente, deixa o povo morrendo de sede. Toda semana, essa semana, no domingo, faltou água, na sexta-feira faltou água, e são constantes a falta d'água nesta região. O pedido da população, a pedido da população, nós organizamos uma reunião e foram muitas propostas que foram solicitadas. Primeiro, a manutenção e ampliação de postes da iluminação pública devido à queda constante de energia. Nós temos muitas estudantes que sobem aquela avenida à noite e é muito escuro. A van escolar para as crianças, porque hoje a van não sobe essa avenida, essa rua, deixando as crianças lá embaixo, e nós sabemos que elas precisam, são mais de 2 quilômetros e é um morro muito alto. Então, o pedido das mães é que a van escolar pegue as crianças na porta da sua casa. A implantação do antipoeira, com drenagem e manutenção das ruas, que estão esburacadas. Esta é a única rua do Boquirinha que não tem o antipoeira, e é fundamental que a prefeitura consiga atender essa reivindicação, porque no dia que foi a reunião, no sábado, nós passamos assim, quase ficamos na estrada por conta dos buracos, tinha chovido, teve a Sabesp tinha feito um trabalho, então foi bem difícil andar por essa rua. A ligação de água e energia elétrica, informações oficiais sobre a regularização, porque, infelizmente, a gente vê aquele movimento, pede o documento, mas não sabe a realidade da seriedade da secretaria para regularizar o bairro. Enquanto o governo faz propaganda, a realidade do Boquirinha 2 é muito difícil, precisa do antipoeira, tem escuridão e torneiras secas. Por isso, protocolei a semana vários requerimentos, indicações, pedindo soluções imediatas. Bom, vou falar aqui das trabalhadoras domésticas. Ontem, 27 de abril, Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Pode passar. Seguimos na luta por dignidade, valorização e respeito. As trabalhadoras domésticas exercem um papel fundamental na sociedade e é através
de seu cuidado e de sua dedicação que muitas famílias vão trabalhar sabendo que seus lares e seus filhos estão sendo bem cuidados. Valorizar as trabalhadoras domésticas é também fortalecer a rede de apoio de todas as mulheres. A PEC das domésticas não foi apenas uma mudança de lei, foi uma reparação histórica que tirou milhares de mulheres da invisibilidade. Ela foi aprovada, promulgada em abril de 2013 pela presidenta Dilma, e ela garantiu igualdade de direitos trabalhistas entre as domésticas e os demais trabalhadores, incluindo jornada de trabalho definida, hora extra, fundo de garantia e descanso semanal remunerado. A regulamentação de junho de 2015 foi sancionada pela Lei 150 e que detalhou e regulamentou os direitos da PEC, que obrigou o recolhimento do fundo de garantia e a jornada de 44 horas. Veja os principais direitos conquistados. Jornada de trabalho de 8 horas ou 44 horas semanais, adicional noturno, hora extra, salário maternidade, fundo de garantia obrigatório, seguro-desemprego e proteção contra a demissão sem justa causa. O Bolsonaro votou contra a PEC das domésticas. Veja o vídeo. É o próximo, peraí. A PEC... Pode pôr o vídeo. Por exemplo, foi o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Maldade? Não entendo que seja maldade. Olha, ele foi o único, né, que votou contra. Foi um grito, a PEC das domésticas foi um grito de liberdade, porque a Constituição de 88 deixou as trabalhadoras domésticas fora, e, infelizmente, esse que votou contra é um ex-presidente, presidiário desse país. Então, para registrar para as domésticas quem é o inimigo dos direitos trabalhistas. E neste ano... Conclua, vereadora. Já. Só para registrar, esse ano nós fizemos, lá na rodoviária, a luta também das trabalhadoras pelo transporte decente, denunciando o ônibus caro, sujo, lotado e atrasado. Obrigada. Próximo vereador inscrito para falar no momento Pinga Fogo, o vereador Roberto Chagas. Com a palavra, vereador Roberto Chagas. Vossa Excelência tem o tempo de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, boa noite a todos. Senhor presidente, a gente tem um trabalho importante na região norte, há mais de 15 anos, né, esse trabalho é feito. Parabéns, vereadora Amélia também aí, falou um pouco do Boquirinha 2, pessoal, nossas necessidades. Saiu um pouco da Zona Norte. A gente tem esse trabalho lá e é importante destacar, mas também é importante dizer que o vereador, ele realmente representa toda a cidade e a gente precisa dar atenção para a população de modo geral. A gente conhece bem a realidade da região em relação às UBSs, mas eu fui conhecer um pouco a realidade de outros lugares. E o primeiro lugar a qual eu fui conhecer é a realidade da UBS do Limoeiro, senhor presidente. E confesso para o senhor que eu achei bem tranquilo aquela unidade, até comentei, fosse bem tranquilo, mas uma paciente me indagou referente à sua situação daquele momento e eu achei importante registrar e trazer aqui ao conhecimento da população e hoje eu trago em plenário. Pode colocar, Betão. Pessoal, saiu um pouco da Zona Norte e vim dar uma olhada como que está o atendimento da saúde fora da Zona Norte. A gente conhece bem a situação da nossa região, mas e fora da Zona Norte, como é que está? Eu vim aqui na UBS do Limoeiro,
Uma UBS tranquila, calma. Até falei, poxa, aqui é bem sossegado, bem tranquilo. Foi quando os pacientes me falaram, o que adianta estar vazio, estar tranquilo, se não tem atendimento? Eu pedi para que me explicasse melhor. A minha consulta foi marcada 1h45 da tarde. Eu cheguei 1h32. E eu fui perguntar, porque já tinha passado o horário, o médico não se encontra, né? E eu tô aguardando para ser atendida para ver exames, né? Então você perguntou se o médico está em atendimento, na verdade ele não chegou ainda. O médico não se encontra, não chegou ainda porque disse que está atendendo em outro município. Então é exatamente isso que você entendeu. Se você chega 5 minutos atrasado numa consulta, você perde a sua consulta. Você tem que remarcá-la. Já o médico aqui da unidade, do Limoeiro, ele está atrasado há mais de 20 minutos, não está na unidade, e a informação que nos deram é que ele não atende só aqui, atende em outros lugares, por isso que ele não chegou ainda. Isso é inaceitável que ocorra. A fiscalização da Prefeitura, da Secretaria de Saúde precisa acontecer para que a unidade aqui do Limoeiro, de fato, possa atender com qualidade a sua população. Bom, é isso. Como vereador, é a função do vereador, né, estar presente e acompanhando de perto a realidade da população. E nós vamos realizar já realizamos esse trabalho na Zona Norte, e é lógico que nós vamos continuar fazendo também dentro da cidade, porque após essa denúncia, moradores de outras regiões, de outras unidades, também nos trouxeram algumas situações que nós vamos levar ao conhecimento da Prefeitura depois da nossa fiscalização. Mas eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, parabenizar a Prefeitura, porque nós colocamos um requerimento onde cobrávamos aqui da Prefeitura alguns posicionamentos e esse requerimento passou em plenário. Agora vamos aguardar o tempo hábil para que a gente possa trazer para a população qual é a resposta da Prefeitura em relação a essa questão. O médico atrasou 40 minutos, não é que ele atrasou, ele não estava na unidade. Isso é inaceitável e nós vamos continuar a cobrança. Por favor, Beto, pode soltar o segundo vídeo? Mas falando aqui da Maria Hilda, é uma rua que a gente conseguiu que a fresa pudesse ser implantada. Infelizmente, a fresa não vingou na Maria Hilda, e nós estamos já há alguns meses apontando para a Prefeitura isso. Infelizmente, não estamos sendo atendidos. A Prefeitura tem ignorado a denúncia da condição da Maria Hilda. Não dá para dar sequência na fresa em outras ruas, deixando a Maria Hilda nessas condições aqui. É inaceitável o descaso da Prefeitura, o abandono da Prefeitura num serviço que foi iniciado. Não deu certo? Vamos ser humildes. Pessoal, não funcionou. Vamos fazer outro aí, que esse não deu certo. Agora, abandonar, acredito que não seja a solução. E quem conhece o nosso trabalho sabe, né, que nós temos um carinho muito grande pela Secretaria de Manutenção da cidade, mas não podemos fechar os olhos. A Prefeitura tem, sim, abandonado a região norte nesse quesito manutenção dentro da nossa região, além da saúde. A saúde, ela abandonou a cidade toda, mas a manutenção, nós estamos precisando de reforços. Então, a Secretaria de Governo precisa reforçar a Secretaria de Manutenção da cidade para que a gente possa, de fato, ser atendido. Foi uma fresa implantada numa rua muito extensa e que não funcionou. Então, precisa ter humildade de se entender. Não dá para continuar a implantação da fresa em outras ruas, em outros lugares, se não voltar e resolver o problema, porque a situação é de descaso e abandono. Obrigado, senhor presidente. Encerrado o momento pinga-fogo, passaremos agora ao minuto de silêncio pelo passamento de Geni de Alvarenga Nogueira, Adélia Seravalli, Raimunda de Lourdes Fernandes da Silva e José Carlos Prado, o Carlão, a pedido dos vereadores Rogério Lacacém, Marcelo Garcia e Renato Santiago. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.